Gênesis. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nele a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trá-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vó-las trarei, e fareis deles como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai dali. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló cônsigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ela, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-o e puseram-o fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos,
e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, e eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora da cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falhaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dela e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia de habitar em Zoar. E habitou numa caverna terna, ele e as suas duas filhas. Então a primogenita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e viu a primogenita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ele se deitou, nem quando se levantou. Isso que se deu no outro dia, que a primogenita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. demos-lhe de beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ela, para que em vida conservemos semente de nosso Pai. E deram de beber vinho a seu pai
levantou e conceberam as duas filhas de Lote, de seu pai. E pariu a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também pariu um filho e chamou o seu nome Banami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje.